Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, dessa vez a gente vai estar continuando aqui um pouco continuando a série de Game Hacking. Eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive se vocês não conhecem a série de Game Hacking, eu vou estar deixando a playlist na descrição, tá? Para vocês acessarem, ou então vocês veem pelo próprio canal a série que eu estou criando aqui de Game Hacking, para vocês terem uma base anterior, antes dessa aula, essa aula na sequência de outras. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo aqui no canal, se inscreva logo no canal aí. A gente tem várias coisas falando sobre hacking de forma geral, né? O hacker ético. Iniciou a série aí sobre game hacking, Nmap, introdução a conceitos iniciais, fala sobre CMD, você aprender a mexer no prompt de comando do seu Windows, né? Entender como é que ele funciona, sobre alguns outros, enfim, várias coisas aqui sobre hacking a gente trabalha, tá certo? Então se inscreva no canal se você está vendo pela primeira vez. E deixe seu like logo, se você já conhece o canal. Bora começar aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vou deixar bem claro, né, é sobre a declaração de variáveis. O que eu quero mostrar para vocês é basicamente o seguinte. A gente tem três conceitos nas variáveis, né, que a gente trabalhou nas aulas iniciais. A gente tem o conceito de tipo de variável. Né, então, é o tipo que vai ser determinado aquela determinada variável. Então, eu vou criar uma variável do tipo char, que é um tipo caractere. Então, é uma variável que é relativa a caracteres do teclado. Então, L, H, né? Isso tudo são caracteres. O arroba que você tem no e-mail. Tal@gmail.com. Aquele arroba é um caractere. Né? Então, são todas as coisas que a gente tecla para fazer um conjunto de frases, de textos e coisas do gênero são caracteres. E eles têm valores decimais. Um caractere não é lido pelo computador como um caractere em si, ele é lido como um número, tá certo? Como um número em binário. O computador ele só lê informações em binário. Mas a gente pode traduzir esse binário do computador para um número decimal. E esse número decimal ele é relativo dos caracteres a um valor de menos 128 até 127. A gente tem os unsigned characters, né? Então são caracteres sem símbolo, então quer dizer que eles não podem ser negativos. Porque um caractere negativo ele tem um menos na frente, né? Então ele é menos 128. Já um caractere unsigned, ele não pode ter 5. E ele vai de 0 a 225, 255. Então ele tem um limite de números que pode chegar. Se você vai escrever um 256, não serve para isso daqui. A gente tem um inteiro. O inteiro ele tem um limite também. De menos isso daqui, né, até isso daqui. Tá certo? E ele tem 32 bits de tamanho. A gente tem um unsigned inteiro, né, que ele basicamente tira o símbolo do negativo e bota tudo como positivo. Tá? Como se a gente estivesse fazendo módulo. A gente tem um short. Short é uma versão curta, né? Short significa curto do inteiro. Um short int. No caso, isso daqui é do C++, eu acredito, né? Mas serve também no C. Tem um float, né? Tem uma numeração muito maior, 32 bits. Tem um double e aí vai, né? Beleza. Vocês podem perceber que a gente tem aqui o valor disso, né? Os valores a faixa de valores que é possível de cada tipo de variável. Mas a gente tem uma coisa aqui a mais, a gente tem um tamanho dessa variável. Né? Então eu disse que o char ele vai de menos 128 até 127. Mas aqui a gente tem uma informação, 8 bits. Então o char ele tem um tamanho de 8 bits. 8 bits é relativo a 1 byte. O bit ele é uma informação negativa ou positiva. É a típica informação binária. Então o bit ele pode ser 0, que significa desativo, false, né? Falso. Ou ele pode ser 1, que significa verdadeiro, ou ativo. Né? Então a gente tem aqui, no caso, 8 informações dessas, que dão um conjunto de informações que podem ser combinadas para virar um número. Isso é, inclusive, o que a gente vai ver aqui. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o byte, o bit. Né? O bit é um símbolo, então ele pode ser alguma coisa assim, e o valor dele é nenhum. Né? A gente tem um byte, que é um conjunto de 8 bits. A gente tem um kilobyte, que é um conjunto de 1024 bytes. Então, a classificação das variáveis ela é por essa quantidade de bits, né, de informação de armazenamento que ela vai ter. O bit geralmente é utilizado para comunicação. Tá? Então, a gente diz que tem não sei quantos bits. Geralmente, a gente está falando de comunicação. A gente está falando de sair uma quantidade de dados daqui para lá, certo? De um computador para outro, quando a gente fala de bits. Mas, nesse caso, a gente está fazendo uma conversão para uma quantidade de bytes. Então, o bit pode ser convertido em byte. A gente fala sobre bytes, sobre megabytes para armazenamento.
O bit é só a quantidade padrão, né? O tamanho padrão, o mínimo possível, que é o bit, que é o mínimo possível para a transmissão de informações. Já o byte, quando você começa a conglomerar bits para eles formarem dados, eles viram bytes. Tá? Então a gente tem aqui as informações, então 32 dividido por 8 dá quanto? Dá 4 bytes. Então o inteiro tem 4 bytes. O unsigned int também. O short tem 2 bytes, tá certo? Porque é 16 dividido por 8 dá 2 bytes. É só a gente dividir que a gente vê a quantidade de informações. E a gente tem outras formas de armazenamento também, como eu falei. O kbyte, o megabyte, o gigabyte. Então, a partir daí, você vai começar a perceber quantos, possivelmente, se for um documento de texto com muitos caracteres, você vai começar a perceber mais ou menos a ideia, a quantidade de caracteres que tem ali, o valor de peso que tem ali do caractere no armazenamento. Aqui é o que eu estou querendo falar para vocês, é justamente como é que esses valores são armazenados. A gente está muito acostumado a contar os números, né? Então, eu falei, por exemplo, aqui, que a gente tem 8 bits. Eu falei sobre true, false, 0 e 1, né? Binário. O que é isso? Né? O que exatamente é isso? É justamente isso que a gente vai retratar aqui. Um valor decimal é a numeração que a gente utiliza no cotidiano. Quando a gente vai contar uma coisa, a gente conta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que considerar o zero. Depois disso, os valores começam a ser combinações. Então, 10, por exemplo, que a gente tem, é 1 e 0. Ele tem 2 algarismos. 0 a 9 são algarismos que a gente utiliza para contar números. Então, eles são algarismos simples. Aqui, ó. Eles não têm nenhum outro acompanhamento. Quando a gente chega no 10, a gente tem que utilizar 2 algarismos. Né? Um para o decimal e outro para a unidade. Para a gente poder continuar. O binário, essa alteração, a necessidade de utilizar outro algarismo, é desde o número 1, certo? Então ele tem um 0, um 1. Depois disso, ele não considera mais nenhum outro dígito. Ele não considera o 2, ele não considera o 3. Justamente por ser uma informação básica. Esse tipo de informação ele é utilizado apenas nos computadores, né? Ou em grande maioria pelos computadores. Porque os computadores eles não têm como identificar uma numeração 1 ou 2. Entendeu? Eles identificam carga baixa e carga alta. Que carga é essa que eu estou falando? Carga de energia, né? Eletricidade. Eles só conseguem analisar as coisas dessa maneira. Eles analisam, lógico, isso bilhões de vezes, ou em uma quantidade de tempo absurdamente baixa, tipo um segundo, ou coisa assim do gênero. É por isso que a gente tem essas informações aqui. Então, o computador só pode trabalhar com as coisas com 0 e 1. Entretanto, né, ele pode continuar tendo outros números. Então, se eu quero dizer para o computador avaliar o número 2, eu posso armazenar tudo isso em bytes, ao invés de bits. Né? Lembrando a diferença. Bit é 0 ou 1, mas eu posso armazenar esses bits em um conglomerado de bytes. E a partir desse conglomerado de 1 byte, eu passo a caracterizar o que vale cada número. Então, como assim? Tem um 0, eu tenho 1. Isso é um bit. Mas se eu posso utilizar para dizer para o computador, para ele analisar um conjunto de bytes, por exemplo. Então, ele tem um byte lá que ele vai analisar. Ele vai identificar se aquele byte, ou aquela informação, aquilo que a gente quer passar, ele tem algum valor. Ele vai identificar se aquele byte equivale, por exemplo, ao caractere A, por exemplo. Então, como é que ele faz isso? Para ele analisar, ele vai ver um conjunto de 8 bits, né, encadeados. Ele vai ver o que equivale àquele conjunto de 8 bits. Se ele é igual a um conjunto de 8 bits que equivale a A. Aí ele vai identificar se aquilo é um A, ou é um B, ou é um C, ou se é um 2, ou se é um 4. Como eu falei, o A, o B e o C eles são apenas numerações que o computador identifica, tá? Que estão no formato de variável char. Então a gente tem aqui, por exemplo, 1 e 0. 1 e 0 no binário, na informação binária, no tipo de base binária, equivale a 2, tá certo? A gente tem aqui 1 e 1, isso equivale ao 3. A gente tem 1, 0 e 0, isso equivale ao 4. Quando a gente converte o que está em binário, o que está sendo representado pelo computador, para um número verdadeiro, a gente converte ele para decimal, para a base decimal de tipos de número, né? De classificação de número. Quando a gente converte ele para a base decimal, a numeração dele passa a ser a nossa numeração que a gente usa no cotidiano. Então, assim que o computador identifica os números. Para ele, cada um desses conjuntos aqui equivale a um número. Então, por exemplo, se eu estou armazenando isso em um byte, né, que tem 8 informações, 8 bits,
como é que fica para eu dizer o número 0? Para eu falar sobre o número 0 para o computador, basicamente eu coloco tudo 0. O que interessa é a parte final do número, certo? É por isso que o computador consegue ler um conjunto de bytes e identificar aquilo como caracteres. Então, a gente tem, por exemplo, 8 bits, né? Que pode ser relativo ao número 0 e vai ser identificado como caractere 0. Vocês vão entender isso melhor, mas eu acho que as imagens são bem autoexplicativas, né? Você pega o 0, ele vai ser convertido em 0, 1 vai ser convertido em 1, e o 1, 0 vai ser convertido em 2, se a classificação for binária. Ele só tem os números 0 e 1, só tem os caracteres 0 e 1. Já o octal, né? O octal é outra história, é um outro tipo de conversão. Né? Ele vai do 0 ao 7, quer dizer que ele tem 8 caracteres. O binário tem 2, o decimal tem 10, do 0 ao 9. O octal tem do 0 ao 7, que são 8 caracteres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já dá um 8. Né? E a gente tem o hexadecimal, que tem 16 dessas classificações. 16 caracteres. Então, quando a gente vai falar de tipos aqui, né, a gente vê 8 bits. Né? 8 bits equivale a 1 byte. E esse 1 byte, como eu falei encadeadamente, ele pega as informações de cada bit, e ele forma eles em binário, nesse formato binário. E a partir desse formato binário, ele traduz para um número decimal, que a gente pode ler. E esse número decimal se traduz a uma letra, muitas vezes, podendo ser A ou B. Vamos supor, né, que o A equivale ao 0. Então, toda vez que eu traduzir um binário, a informação binária, e pegar 8 conjuntos de bits, transformar em um byte, e desse byte eu leio, e eu percebo que equivale a essa informação aqui de bits. Tudo aqui vem 0, né? Aí, no final, os 3 últimos caracteres, 1, 0 e 1. Aí eu sei que isso equivale a 5. E esse 5 eu traduzo, por exemplo, para F. Então, equivale à letra F. É basicamente dessa maneira que a gente pode lidar com bits e bytes e armazenamento. É só uma explicação simples aqui. Mas, se você não quer tentar ver isso na cabeça, ou se isso ainda está meio confuso para você, posso tentar traduzir dessa maneira. A gente pode vir aqui no Windows, né? E a gente vai colocar aqui calculadora. E aí, eu já estou aqui, né? Mas a sua calculadora vai vir aqui, ó. Calculadora padrão. Aí você vai vir aqui nesses 3 traços. Vai vir em programador. Tá certo? E aqui você pode ver hexadecimal, decimal, octal e binário. Então, eu quero o número 5, por exemplo. E todas essas classificações, né? Ele mostra o número 5 de maneiras diferentes. No hexadecimal, 5 é 5. Decimal, 5 é 5. E octal, 5 é 5. Mas no binário é 0, 1, 0, 1. Se eu botar, por exemplo, 7, 57. Aí você já pode ver que variou, né? No hexadecimal, o 57 é 39. No decimal é 57 e no octal é 71. 71 não, 71. Dessa maneira a gente pode testar várias coisas, ou o computador pode interpretar de várias maneiras diferentes. O binário, como eu disse, é para transmissão de informação e como o computador se comunica com a gente. Já o hexadecimal, ele é muito utilizado, por exemplo, para definir cores de números. Então, pessoal, eu procurei aqui na internet, basicamente isso, que eu estava querendo provar. Né? Quem já procurou o Photoshop, por exemplo, ou já utilizou, já viu esse tipo de coisa. São tabelas, né? Uma frequência para você escolher uma cor. E essas cores, eles têm essas informações aqui, ó. FF, FCC. Isso daqui basicamente é hexadecimal. Então, as cores, para você identificar uma cor, para você conseguir guardar uma quantidade de números em um local menor, em uma informação menor, você pode utilizar, por exemplo, o hexadecimal. Bom, então é isso. Vou deixar essa aula por aqui. Espero que tenham entendido melhor. Se inscrevam no canal, deixem um like. Valeu. Falou.